E Jesus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então vamos ler Evangelho de Jesus segundo Mateus. Mateus capítulo 13, versículo do 36 ao 43. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos estão sentindo um cheirinho de fumaça? Que o vizinho estava queimando aqui uns capim seco que tinha ali, e o cheiro veio aqui para a igreja, né? E se eu tomar bastante água aqui, parar para tomar água, vocês não reparem, porque a fumaça às vezes me dá tosse. Mas não tem problema. Então, diz assim a palavra do Senhor. A explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Muito bem, vamos entender então. Há uns cultos atrás, eu já tinha começado a pregar a respeito das parábolas. Já preguei a respeito das outras, né? E ainda tem várias para pregar. E hoje então foi a do trigo e do joio. Então vamos entender essa hoje. E por que Jesus falava em parábolas? Ele ensinava muito em parábolas. Jesus ensinava em histórias, né? Por quê? Porque ele usava o conhecimento do povo da época, o que o povo sabia, e ele usava a cultura da época para ensinar ao povo, que aí o povo entenderia com facilidade. E as parábolas que o Senhor Jesus nos ensina, elas são excelentes para o nosso conteúdo aqui do culto de terça, porque vocês sabem que aqui no culto de terça, nós procuramos aprender como viver o cristianismo, como viver como verdadeiros cristãos. Então é isso que nós ensinamos aqui no culto de terça, viver como verdadeiros cristãos. Então é a palavra do Senhor. E a parábola do joio aqui, ela é muito importante para nós, porque nós temos sempre que vigiar a nossa vida para nós ver se nós realmente não estamos desagradando a Deus. Então servimos a Jesus, aceitamos Ele como Senhor e Salvador, mas nós ainda continuamos no mundo, então enquanto estamos aqui, vamos ainda infelizmente pecar. E nós temos que sempre nos policiar. Para quê? Para ver se nós não estamos sendo joio. E aqui então Jesus dá essa explicação bem nítida, a diferença entre ser trigo e ser joio. Então aqui os discípulos perguntaram para Jesus, porque Jesus
já tinha falado para eles, ali em Mateus 13, 24, Jesus expôs para eles a parábola. E daí aqui no versículo 36, os discípulos perguntaram: Senhor, nos explique, nos ensine o que significa essa parábola a respeito do joio. E aí então, como nós lemos aqui, Jesus começou a explicar. Então veja só, o joio e o trigo, eles são muito parecidos. Não dá de separar um do outro. O que significa isso? Que o joio, mesmo sendo muito parecido com o trigo, ele não é trigo. Isso é claro, né? Qualquer um que ler essa parábola vai ter esse entendimento. Mas Jesus aí começou a falar o quê? Explicando para os discípulos, ele começou a dizer quem era, né, que semeava a boa semente, ou seja, quem que semeou o trigo, quem que semeou o joio e aonde que foi semeado. Então ali no versículo 37, Jesus disse assim: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O Filho do Homem aqui é o próprio Jesus, então ele está se referindo a ele mesmo. E nós sabemos que Jesus é Deus, então podemos dizer assim que o que está semeando aqui, né, a boa semente, é Deus. Então Deus semeia a boa semente. Então é Deus que planta a boa semente. Aonde que Deus planta essa boa semente? Aqui Jesus disse: o campo é o mundo. Então nós sabemos que o mundo, né, ele me faltou a palavra agora, composto de duas espécies de pessoas: o trigo e o joio, pelo que Jesus contou, né? Então tem os bons e tem os maus. Então aqui o Senhor Jesus estava se referindo que essa plantação, ela é feita no mundo inteiro. Mas quando fala aqui também a respeito de mundo, está se referindo principalmente à igreja, não mundo no sentido mundano, mas está dizendo que essa plantação também é feita dentro da igreja. Então dentro da igreja, infelizmente, existe também o joio. Olhe bem o que eu vou te dizer aqui. E eu não estou falando aqui a nossa igreja. Nossa é modo de dizer, porque é aqui que nós congregamos, né? Mas a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus. Mas eu me refiro a toda a igreja, em todo o mundo. A igreja, ela é composta de pessoas boas e de pessoas ruins. Ela é composta de joio e de trigo. Por quê? Porque nem todas as pessoas que frequentam uma igreja estão ali desejando servir a Deus. Olha só, a igreja não pode, né, e não faz isso, e a gente nunca quer fazer isso. Todas as pessoas, todos os tipos de pessoa, toda nacionalidade, se é rico, se é pobre, não importa, é bem-vindo dentro da igreja. Mas tem aquelas pessoas que vêm para a igreja com o coração sincero, graças a Deus, é trigo. Mas tem outros que vêm muitas vezes só para ganhar as bênçãos que Deus tem para dar. Vocês sabem que eu vivo falando isso para vocês, e vocês já decoraram isso, né? Que nós não podemos vir na igreja apenas buscando as bênçãos de Deus. É claro que Deus nos abençoe, nós queremos as bênçãos de Deus, mas antes de ter as bênçãos dele, nós temos que ter a presença dele na nossa vida. Então, quando nós viemos para a igreja, nós temos que vir para adorar a Deus. Amém? Adorar a Deus é o principal objetivo.
Depois disso, o Senhor abençoa assim grandemente, porque Ele é muito bom. Deus é muito bom. Mas infelizmente aqui, né, e não sou eu que estou falando, é Jesus, o próprio Jesus falou, que no meio de pessoas, tanto no mundo quanto na igreja, tem o joio. Então nós temos que vigiar, e olha só, isso aqui não significa que a pessoa tenha 50 anos de igreja. Às vezes pode ter 50 anos que frequenta uma igreja e ainda não mudou, continua sendo joio. Não importa se a pessoa começou há um mês, um ano, se ela tem o coração sincero, ela é o trigo. Então Jesus deixou essa diferença bem certinha aqui para nós na explicação dessa parábola. Então o que nós temos que entender é, quando nós viemos para a igreja, nós temos que vir para adorar a Deus. E saber o quê? Que nem todos que estão dentro de uma igreja são trigo. Que existe o joio, porque o próprio Jesus falou. Então o que é que nós temos que entender aqui? A diferença entre o joio e o trigo. Olha só. É uma planta, você já deve ter visto, né, um raminho de trigo, não sei como é que se chama ramo, geralmente a gente usa em decoração, né, aquelas folhinhas de trigo. E você também já deve ter visto o joio, quem sabe você não sabia que aquilo ali era joio. Mas eles são muito parecidos, só que as características são diferentes. Então aqui o Senhor Jesus disse o quê? Que um homem, que aqui no caso está representando Deus, né, o que semeou a boa semente, então ele plantou a semente no campo, plantou boa semente, plantou trigo. Mas veio o inimigo, que Jesus falou aqui, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Então, o que significa isso? Que o inimigo, ou seja, Satanás, plantou no meio da plantação de Deus, ele plantou o joio. Então, o que nós entendemos com isso? A boa semente, o trigo, ele tem umas características que, mesmo ele sendo parecido com o joio, ele tem uma diferença grande, porque ele dá fruto. O trigo dá fruto, né? O raminho ali do trigo, quando na hora da colheita, ele vai dar o fruto. O que se faz com o fruto? Farinha, pão. Então, o fruto do trigo é o pão, sustento, vida. E o joio? O joio, na realidade, ele não tem fruto nenhum. Então, quando você vê, às vezes, uma pessoa que está 50, 40, 30 anos dentro de uma igreja e não dá fruto, o que é dar o fruto? É não ter mudado de vida, é não fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus manda e envergonhar o nome de Jesus. Quantas são as vezes, isso já aconteceu comigo, de pessoas virem e dizerem assim, mas aquela pessoa frequenta a tua igreja, mas olha o mau testemunho que ela dá. Se o próprio Jesus disse que vai ter joio no meio do trigo, a gente não pode fazer nada, né? Então, o joio existe, e o joio não dá fruto. O joio, ele tem semente, mas ele não tem fruto. E a semente dele é tóxica, se torna veneno. Se uma pessoa consumir a semente do joio, ela fica envenenada, porque é veneno. Então são aquelas pessoas que nunca vão demonstrar o amor de Jesus para você, que você vai olhar e vai dizer assim, mas fala de Deus e não vive o que fala, né? Então esse é o joio. Olha só, aqui ainda tem mais algumas diferenças, porque o trigo
quando está já perto da colheita, né, o peso do fruto dele, ele se dobra. O que é isso? Ele se curva, o galinho do trigo, ele fica curvado. O joio não. O joio fica retinho, ele não se dobra. Ele fica de pé. No mundo espiritual, o que é que significa isso? O trigo, aquela pessoa que se dobra diante de Deus, que reconhece que não é nada sem Jesus, que reconhece que é pecador, que reconhece que precisa mudar, que reconhece que precisa de Deus para poder ser salvo, porque todos nós somos pecadores, todos nós. Não tem um melhor do que o outro. Eu vivo falando para vocês que nós somos todos iguais diante de Deus. Então eu não sou melhor do que você porque eu estou aqui em cima pregando. O que tem a diferença é que aumenta a responsabilidade para mim, porque eu estou ensinando vocês. Mas eu não sou melhor que vocês. O que eu prego para vocês, eu prego para mim também. Então é por isso que nós temos que entender o seguinte: eu tenho que ver sempre se eu não estou me tornando um joio. Se eu me dobro diante de Deus. Porque tem pessoas, lá no livro de Provérbios, fala o seguinte: aquele que muitas vezes repreendido não se curva diante de Deus, será quebrantado de repente sem que haja cura. O que é isso? Nós temos que nos curvar diante de Deus. E eu não estou dizendo para você andar curvado, não. Nos curvar é o quê? É nos dobrar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Sem o Senhor eu não consigo viver. Sem o Senhor não dá. Eu preciso de Deus. Eu quero Deus. E o joio, ele não se dobra. Então é aquela pessoa autossuficiente. É aquela pessoa que acha que sabe tudo, que pode fazer tudo por conta própria, que se tem as coisas foi por causa da força do seu braço. Não foi. Deus é tão misericordioso que Deus dá bênçãos para essas pessoas também, mas elas não reconhecem que essas bênçãos vêm de Deus e acham que é pela força do seu braço. Ou seja, conseguem sem Deus. Alguns até podem viver sem Deus, mas morrer sem Deus não dá. Não tem como, né? Como assim, pastora? Porque aí a gente não vai para um lugar muito agradável. Mas viver para Deus é se curvar diante de Deus. Esse se curvar é se curvar diante da vontade de Deus. Se Deus me diz, através da sua palavra, que é pecado mentir, eu não vou mais mentir. Se Deus diz através da sua palavra que é pecado roubar, eu não vou roubar. Se Deus diz através da sua palavra que é pecado adulterar, eu não vou adulterar. Então esse se dobrar diante de Deus é reconhecer que nós temos que obedecer a Deus, porque a palavra do Senhor é perfeita e nós somos pecadores. Entendido, irmãos, até aqui? Então essa é a diferença do trigo e do joio. Olha só, uma outra característica é o quê? Que o trigo na hora da colheita, ele é fácil de ser tirado da terra. Ele sai fácil. Por quê? Porque ele não cria raízes tão profundas. O joio não. O joio cria raízes muito profundas. Sabe aquele matinho que tem lá na tua casa, que você tem que ir lá arrancar e que não quer sair de jeito nenhum? O joio é assim. Você puxa e não quer sair. O trigo não, o trigo é fácil. Por quê? Porque o trigo se submete à ordem de Deus. O joio não. Então o joio cria raízes profundas, que é difícil de arrancar. E aonde que cria essas raízes? No erro, no pecado, no mundo. Então o que nós temos que saber é: Senhor, será que eu estou no meu dia a dia, nas coisas que eu falo, nas coisas que eu faço, nas coisas que eu visto, nas coisas que eu assisto, nas coisas que eu vivo no dia a dia, será que eu estou sendo trigo ou estou sendo joio? E Deus não quer saber o tanto de tempo que faz que nós estamos na igreja. Pode ser um recém-convertido ou pode ser um que
que já está se aposentando na igreja. Não muda isso diante de Deus. O que Ele quer é que todos sejamos trigo, obedientes. Que quando a gente sabe que Deus quer nos repreender em alguma coisa, a gente é submisso e diz: Senhor, então eu vou obedecer. Porque é aquela história que eu sempre falo para vocês. Aceitar Jesus é mudar de vida, aceitar como Senhor, não só como Salvador. E se o Senhor manda, eu obedeço. Então, para eu ser trigo, eu tenho que obedecer o meu Senhor. Eu tenho que obedecer aquele que me plantou. Quem é que nos plantou nessa vida, irmãos? Foi Deus ou não foi? Foi Deus, né? Então, temos que observar todos os dias. Eu estou sendo joio? Será? Que quando as pessoas olham para mim, elas enxergam um joio bem enraizado lá na terra, que não quer mudar, que não dá o braço a torcer por nada. Então isso nós temos que observar. Por isso que eu digo para vocês, estamos aqui nas terças-feiras para aprender a ser cristão. Então temos que aprender a viver como verdadeiros cristãos, né? E aí Jesus continua explicando aqui, ó. Então ele falou, né, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ou seja, ele está falando dele mesmo, ele é o Filho do Homem. Ele está falando de Deus. O campo é o mundo e também a igreja. A boa semente são os filhos do reino. Então somos nós que procuramos a Deus, que queremos servir a Deus, que queremos fazer as coisas certas. Nós somos filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O que é isso? O mundo jaz no maligno, o Senhor Jesus falou. Então aquele que não quer servir a Deus, ele acaba fazendo a vontade do inimigo. Ah, mas eu não quero servir o inimigo. Mas às vezes a pessoa não quer, mas acaba servindo. Porque os atos, as atitudes, as escolhas são diferentes do que a palavra de Deus nos ensina. Então olha só, Jesus falou, o joio são os filhos do maligno. Então tem dois tipos de gente no mundo. Aquele que quer servir a Deus e aquele que não quer. Aí Jesus continuou, o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. O que nós podemos entender aqui? Quando chegar o fim dos tempos, que nós já estamos no fim dos tempos, né? O Senhor Jesus está para voltar a qualquer momento. Ele vem buscar os seus, Ele vem buscar a igreja. Mas aqui quando diz consumação do século, está falando do dia do juízo final. Quando todo ser humano, desde Adão até o último que nascer, né, vai se apresentar diante de Deus. Aqueles que aceitaram ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, não vão participar do juízo do trono branco, ou seja, do juízo final, porque eles já foram levados por Jesus no arrebatamento da igreja. Então vão participar do julgamento chamado Tribunal de Cristo, que é para receber as recompensas. Mas os outros todos vão se apresentar no julgamento do trono branco. Que trono é esse? Que fala lá no Apocalipse. É o julgamento para as pessoas que não aceitaram a Cristo como Salvador. Então diz aqui, ó, na consumação do século. Então está se referindo lá no juízo final. E os ceifeiros são os anjos. O que é isso? Vai chegar o momento onde os anjos de Deus vão vir recolher todas essas pessoas para que se apresentem diante de Deus, para serem julgadas, se foram aqui na terra, se foram trigo ou se foram joio. E aqui daí, ó, no mesmo capítulo, só no versículo anterior, quando Jesus declarou a parábola, no versículo 28, diz assim, ó, ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso, mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, mas se tem joio dentro da igreja, por que Deus não arranca? Não deixa só o trigo, vai ser tão melhor? Não dá. Lembra que nós já falamos que eles são idênticos? Se arrancar o joio, vai acabar arrancando um trigo junto.
Então Jesus disse aqui, não. Ó, e no versículo 30, ele diz, deixai-os crescer juntos até a colheita. Que colheita? Essa que está falando aqui, ó. A consumação do século, que os ceifeiros, os anjos, vão recolher. Então a ceifa, a colheita, vão ser retirados da terra. Para quê? Para serem julgados. Então aqui no versículo 30, Jesus diz assim, deixai-os crescer juntos até a colheita. Então, por isso que às vezes você vê pessoas dentro de igrejas, e como eu já falei, não estou falando só especificamente aqui dessa igreja, mas de todas as igrejas, que está lá, que ora, que canta, que diz aleluia e tal, mas a vida lá fora é uma vergonha. Então, o que está falando aqui? Ó? Jesus disse, se arrancar esses, vai algum trigo sair junto. E Jesus não quer perder ninguém. Então ele disse, direi aos ceifeiros no tempo da colheita, juntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então vai chegar o momento de fazer essa diferença. Quem é trigo vai para o celeiro do Senhor, porque dá fruto, e esses frutos são bons. Então é um bom testemunho, é obediência, é estar na casa do Senhor, quando você está lá fora, você saber se comportar para aqueles que ainda não conhecem a palavra. Então é trigo, dá fruto, mas o joio não dá fruto. O que Jesus vai mandar os anjos fazer lá na consumação dos séculos? Juntar o joio, amarrar, atai-o em feixes para ser queimado. O trigo, como nós falamos, dá fruto. Do fruto do trigo vem o pão, que é o alimento. O joio não tem fruto, só tem semente. E o que é feito do joio? Nada. Ele só serve de palha para ser queimado. Quando é arrancado, seca, só presta para uma coisa, para ser queimado. Então, o que vai acontecer com aqueles que não querem obedecer ao Senhor, mudar de vida? E um detalhe, obedecer ao Senhor não é ruim. Vocês sabem, é a coisa mais boa a gente servir a Deus. É prazeroso, é bom, porque o Senhor Jesus é um Senhor bom. O diabo não, o diabo é um terror, um senhor muito ruim. Mas Jesus é bom, então Ele não vai nos pedir nada difícil. Ele vai nos pedir para que nós possamos mudar aquilo que está errado na nossa vida. Isso sim, e isso é para mim, é para você, é para todos nós. Então não tem diferença diante de Deus nessa parte, de nós um para o outro. Todos somos iguais. O que tem a diferença é, eu vou querer mudar ou eu não vou querer mudar? Se eu não quero mudar, eu vou acabar sendo joio. Então eu posso frequentar uma igreja por 100 anos, mas se eu nunca mudar, eu nunca vou ser trigo. Ficou entendido isso, irmãos? Então servir a Jesus é dar frutos. Você vê os frutos de uma pessoa, você sabe se ele é trigo ou se ele é joio. Não tem como não saber, né? Então Jesus continua falando ali, agora voltando ali no que nós lemos, no versículo 40, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. O que é isso? De vez em quando você ouve a notícia de alguém que cometeu um escândalo, que tinha um cargo na igreja, ou era pastor, ou era padre, isso acontece em qualquer denominação. Então aqui Jesus está dizendo, os escândalos, quem é responsável pelos escândalos vai ser joio. Entendido isso, meus amados? Então por isso que às vezes a gente diz, mas como é que pode? Aquela pessoa vivia dentro da igreja e olha o que acabou fazendo. Às vezes, sei lá, faz um roubo, mata alguém, né? Todo mundo é pecador, só que tem pecados que são mais sérios e são pecados que às vezes provocam escândalo. Então aqui Jesus ainda deixou bem claro,
os escândalos. Então, quando você vê algum escândalo dentro de alguma igreja, você não se escandalize, porque acontece. O próprio Jesus falou. Então, isso independente se é padre, se é pastor, se é obreiro, se é só uma pessoa que frequenta os cultos, pode acontecer. Mas a Bíblia diz, ai daqueles por quem vêm os escândalos. Então, são joio. E Jesus continua falando, e os que praticam a iniquidade. Então, iniquidade é separação de Deus. A pessoa não quer se dobrar, não quer ser o trigo que se dobra. Pastora, mas eu não sou assim, por que você está falando isso hoje? Porque nós estamos estudando as parábolas, né? E estamos vendo como que nós temos que agir como cristãos. Então, o Senhor Jesus falou. E o que daí ele disse a respeito desses que provocam escândalos e que praticam a iniquidade? Ali no 42, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. É difícil às vezes a gente ouvir que existe o inferno? É difícil. Não é uma notícia que as pessoas gostam de ouvir, mas é uma notícia necessária. Então aquele que não quer se dobrar diante de Deus, que não quer mudar de vida, abandonar os pecados, viver para Jesus, é joio. Para onde é que vai o joio? Jesus falou ali no versículo 30, para ser queimado. Vai para o inferno. Infelizmente, a gente não pode fazer nada quanto a isso. O que nós podemos fazer é pregar. Então, por isso a necessidade de cada um de nós pregar para os nossos familiares. Pregue a palavra do Senhor, ensine a palavra do Senhor. Para quê? Para que tenha tempo de conversão, para que se dobrem diante de Deus. E aí Jesus falou no 43, ele disse assim, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui tem uma notícia boa. Se tem inferno? Tem. Mas tem céu? Tem. Tem céu. Então o que Jesus está falando aqui? Os justos resplandecerão como o sol. O trigo. O trigo vai brilhar no sol. Quem é o sol? É Jesus. Lá em Malaquias fala que Jesus é o sol da justiça. Então você pode enfrentar muitos problemas na vida. Nós enfrentamos muitos problemas na vida, todo ser humano. Por quê? Porque aceitar a Jesus como Senhor e Salvador não é promessa de que não vai mais ter problema. Daí é que vai ter, porque daí você vai estar lutando contra o mundo, contra aqueles que continuam no erro e que agora não combinam mais com o que você está disposto a fazer para Deus. Então veja só, por mais problema que nós venhamos a enfrentar nesse mundo, nós temos a promessa de que um dia nós vamos resplandecer como o sol. O que é isso? Brilhar no reino de Deus, no céu. Então o céu existe, o inferno existe, mas o céu existe. E o céu existindo, nós temos a certeza dessa promessa e temos a esperança de ir para lá. Então não importa o que aconteça, não abandone Jesus. Não deixe de Jesus. Pastor, eu estou cheia de problema. Sem Jesus é pior. Porque você vai continuar tendo problema com Jesus? Claro que vai, todo mundo tem. Mas tem uma diferença. Aquele que tem Jesus tem a certeza da vitória. E Ele vai estar ao nosso lado para nos dar essa vitória. Aquele que não tem Jesus, que não quer se dobrar como um trigo se dobra, infelizmente não vai ter a presença de Deus na sua vida e vai ser o joio. O joio vai para onde? Só serve para ser queimado. Então não seja joio. Não podemos ser joio. Eu não posso ser joio. Você não pode ser joio. E existe muito joio por aí. Dentro das igrejas, fora das igrejas, então nem se fala. O joio está plantado junto com o trigo. E se nem os anjos podem fazer a separação de quem é joio e de quem é trigo, é porque eles são muito parecidos. Então não se admire se algum dia você olhar para alguém que está dentro de uma igreja faz tempo e você olha e diz, mas como que pode isso?
está lá dentro da igreja e está fazendo esse tipo de coisa? Porque o joio está plantado junto com o trigo. Então, nas igrejas, seja a igreja que for, a denominação que for, seja quadrangular, seja assembleia, seja qualquer igreja, vai ter problema, porque igreja não é perfeita. Quem é perfeito? Quem que é perfeito? Jesus. Então nós temos que olhar só para Jesus, só para Ele. Se nós olharmos para Jesus, nós estamos olhando para a perfeição. Então daí nós conseguimos nos tornar trigo, nos dobrar diante do perfeito, do Deus Todo-Poderoso. E aí nós temos a esperança de chegarmos no céu para resplandecer como o sol. E Jesus ainda diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ouça. O detalhe aqui também, a respeito do trigo e do joio, é que a pessoa que é trigo, quando ela é amassada pelos problemas, pelas dificuldades da vida, esses problemas fazem com que ela produza coisas boas. O que acontece quando a gente amassa o trigo? O que é que vira a farinha de trigo? Pão. Pão é alimento. Então, o trigo, a pessoa que é trigo, ela pode ser amassada pelos problemas, pelas tristezas, pelas coisas ruins da vida. Mas é na hora desse amassado aí, é que se revela o caráter da pessoa. É ali que vai dar de saber se a pessoa vai dar fruto, se ela realmente é um salvo ou um não salvo. Por quê? Porque o joio, eu estou trocando os nomes aqui. O joio, quando ele é amassado, eu já falei para vocês, ele vira veneno. Ele é tóxico. Então, tem um ditado aí, um ditado popular que diz assim: joio amassado vira veneno. Não sei se você já ouviu esse ditado, mas existe esse ditado: joio amassado vira veneno. Quando o joio é amassado pelos problemas, ele só vai produzir coisas tóxicas. O que é isso? Ele vai reclamar de Deus, ele vai murmurar, ele vai falar palavrão, ele vai dizer, mas que vida, o que é isso, mas que inferno, mas que isso, mas que aquilo. Está sendo amassado, mas não produz pão. Então, aquele que serve a Jesus não pode ser amassado pelo problema, mas ele produz pão. O pão sustenta, o pão da vida. E o joio não. O joio está sendo amassado, mas está murmurando, está reclamando. E como nós sempre falamos aqui, a murmuração é a adoração ao diabo. Então não murmure, seja trigo. Não seja joio, não reclame. Mas a luta está grande. Mas a promessa é de vitória. Jesus prometeu vitória para nós. Ele disse, eu venci o mundo. Vocês também vão vencer. Não desista de Jesus. Nunca. Nunca desista do Senhor. Joio amassado vira veneno. Acaba morrendo e sendo queimado. Porque só serve para queima, só serve para a palha para ser queimada. Mas o trigo não. Então o trigo dá fruto, você vai alimentar as pessoas que estão ao teu redor. Alimentar com o quê? Com o pão que sai da tua boca. O fruto do trigo é o pão. Então você vai alimentar. Jesus é o pão da vida. Você vai ter condições de alimentar as pessoas que estão ao teu redor, da tua família, os teus parentes, os teus conhecidos, os teus amigos, as pessoas que trabalham com você lá na tua escola, na tua faculdade. Você vai dar o pão. Jesus é o pão da vida. Nós estamos já bem próximos ao Natal, né? Jesus nasceu em Belém. A palavra Belém, o nome Belém, significa casa do pão. Jesus nasceu em Belém, ele nasceu na casa do pão. Ele é o pão que nos sustenta. Ele é o pão que nos alimenta. Ele é o pão da vida. Então, quando nós somos trigo, nós temos pão para oferecer.
A pessoa só pode oferecer para os outros aquilo que ela tem. Eu não posso oferecer para vocês uma coisa que eu não tenho. Eu não posso chegar para vocês e dizer: ô irmãos, hoje eu vou dar aqui um helicóptero para cada um. Eu não tenho helicóptero, nem de brinquedo. Então como é que eu vou prometer uma coisa que eu não posso dar? Eu só passo aquilo que eu tenho. Então, se eu tenho Jesus, eu vou dar Jesus. Mas se eu não tenho Jesus, eu não tenho paz. Então eu vou transmitir isso. Isso aqui você já deve ter percebido. Tem gente que quando você chega perto, com certeza já aconteceu isso com todos aqui. Você fica atribulado, você fica nervoso, ansioso. Por quê? Porque aquela pessoa não tem paz para te oferecer. Então não tem paz para ela nem para você. Mas quando você chega perto de alguém que tem Jesus, você sente paz. Paz, e não é por causa da pessoa, é por causa da paz que Jesus, que está em nós, transmite através de nós. Então você tem paz. Amém? Ficou entendido isso? Você só pode oferecer para os outros aquilo que você tem. Enche o teu coração com Jesus. Como que eu faço isso? Lendo a palavra, orando, buscando, jejuando, frequentando os cultos. Hoje nós estamos numa época que, infelizmente, tem o grupo dos desigrejados por aí. Os desigrejados são um grupo, às vezes, que frequentou uma igreja, e geralmente evangélicos, frequentou uma igreja por muitos anos e de repente se decepcionaram com alguém da igreja, se decepcionaram com o pastor, seja lá com quem for, e aí dizem assim: não vou mais na igreja, eu vou ficar em casa, vou servir a Deus em casa. São os desigrejados. Não é correto isso, sabe por quê? Porque nós temos que vir na casa do pão, nós temos que vir nos alimentar, nós temos que vir na casa do Pai. Você pai, você mãe, com certeza, quando teus filhos, principalmente os que já têm filhos casados, quando eles vêm na tua casa, você fica feliz. Eu fico feliz quando o Felipe está ali em casa, E vocês também, com certeza. Deus é assim, Ele nos quer na igreja. Então esse grupo de desigrejados que anda muito por aí na internet, falando: não preciso ir na igreja, não preciso ir na igreja, não caia nesse erro. O apóstolo Paulo disse que nós temos que nos congregar. O que é isso? Frequentar uma igreja. Não posso ficar sem frequentar uma igreja. Por quê? Porque é a casa do Pai. Então é a casa do pão. É ali que eu vou me alimentar. É ali que eu vou receber sustento. Experimenta ficar 15 dias sem comer. Ninguém resiste, Então nós também não resistimos se ficar sem frequentar uma igreja, sem ler a Bíblia. Então leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. É a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Mas as dificuldades são tantas, pastora, eu queria ser feliz. Olhe bem um detalhe. Jesus não nos chamou para ser feliz. Sabia disso? Ai, pastora, que é isso? Ele nos chamou para ser santos. Jesus não nos chamou para ser feliz. Ele nos chamou para ser santos. Porque o Pai disse assim: sede santo porque eu sou santo. Então nós estamos num processo de santificação. O que é isso? É nos dobrar diante de Deus. É fazer a vontade dEle. É ser trigo. A felicidade vem quando a gente tem Jesus. Pastor, então, se Jesus não me chamou para ser feliz, eu nunca vou ser feliz na vida? Claro que não, vai sim. Eu disse claro que não, mas não, eu disse claro. Eu inverti as coisas aqui, Eu quis dizer assim, claro que vai ser feliz. Porque Jesus é a própria felicidade. Então, se nós temos o dono da felicidade, nós somos felizes. Mas um detalhe, Jesus não nos chamou para ser felizes, Ele nos chamou para ser santos. Então, quanto mais nós nos aproximarmos dele, mais santos nós seremos. E eu estou falando santo aqui de ser justo, de ser verdadeiro, de ser fiel a Deus. Eu não estou falando de santo, de imagem, de idolatria, nada disso. Estou falando de ser santo no viver.
Então Deus é santo, Ele quer que seus filhos sejam santos também. Como que nós entramos nesse processo de santificação? A nossa alma todos os dias está nesse processo de santificação. Se eu sei que é errado falar isso, eu não vou falar. Se eu sei que é errado fazer aquilo, eu não vou fazer. Se eu sei que é errado assistir aquilo lá na internet, na televisão, sei lá o que, eu não vou assistir. Tem tantas outras coisas que eu posso assistir que são boas. Então é ser santificado. E conforme a pessoa vai sendo santificada, ela vai aumentando essa felicidade. Por quê? Porque vai aumentando Jesus dentro dela. Estão entendendo isso, irmãos? Então isso é ser trigo. Então por isso Jesus contou essa parábola aqui do trigo e do joio. Então lembre bem disso. O trigo e o joio são muito parecidos. Muito parecidos. Mas a diferença está no fruto. Então se você quer conhecer se uma pessoa é salva ou não, olhe o fruto dessa pessoa. Olha o fruto. O que é esse fruto? Esse fruto está sendo bom? Ou esse fruto dessa pessoa não está te trazendo paz, não está te trazendo alegria, não está só te trazendo assim uma tribulação? Então é porque o fruto não é bom. Amém? Para encerrar, só vou repetir aqui isso. O trigo se dobra, o joio fica de pé. Por quê? Porque não se dobra diante de Deus. O trigo produz fruto, o fruto dele é o pão, alimento, sustento. O joio só serve para ser palha e ser queimada. Então, não seja joio. Como é que eu sei, pastora? Através dos frutos. Você sabe o que você tem feito no teu dia a dia. Eu sei o que eu faço no meu dia a dia. Se o Espírito Santo nos dá paz, é porque nós estamos sendo trigo. Aprenda a observar esses detalhes aqui. Seja trigo, não seja joio. Todas as parábolas que o Senhor Jesus contou têm lições importantíssimas para nós. A última que eu tinha pregado era do tesouro escondido, né? Então ainda tem outras que nós vamos estar falando nos outros cultos de terça. Então veja só, aprender a ser cristão de verdade, aprender a viver para Jesus é conhecer a sua palavra. Você não pode viver uma coisa que você não conhece. Você foi abençoado com essa palavra?